a nossa catequese de hoje. Estamos sempre a dar o tema geral, como os anjos ajudam a Igreja a realizar a sua missão. Portanto, estamos sempre dentro deste tema geral. E nesta quinta catequese deste curso, o subtítulo é Eu e o meu anjo da guarda somos um nó na rede de pesca da Igreja. E vou começar a nossa meditação com uma leitura do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1 a 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes a casa alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Vocês reparem que para Jesus manifestar-se como ressuscitado, escolheu aquele ambiente tão familiar a Jesus, aos apóstolos e à multidão, que era o lago da Galileia. E é mesmo dentro do ambiente do trabalho da pesca que Jesus se revela e contra todas as expectativas. Portanto, lembrem-se que Pedro era um mestre na pesca e contra tudo a perícia de Pedro e os seus companheiros, eles fazem uma pesca milagrosa, diz o Evangelho, já não podiam arrastar a rede por causa da grande quantidade de peixes. E esta pesca é milagrosa porque a fazem de manhãzinha e à luz do dia. Normalmente se pesca à noite para os peixes não darem pelas redes. E esta pesca milagrosa, depois do domingo de Páscoa, faz lembrar a primeira pesca milagrosa que foi feita no começo da vida pública de Jesus, no mesmo lugar, também no lago da Galileia. E São Lucas, no capítulo 5, narra-nos esta primeira pesca milagrosa do seguinte modo: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Sentado, ensinava da barca o povo.
Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vocês imaginem esta cena. Jesus pede a Pedro, afasta um pouco a barca da margem. Portanto, naquela barca estava Pedro e talvez mais alguém, e é interessante que Pedro estava junto a Jesus a ouvir a sua palavra, melhor do que aquelas pessoas que estavam na praia. E a palavra do ensinamento de Jesus tocou profundamente o coração de Pedro. Tocou. E vocês reparem, Pedro, que era mestre da pesca, só por causa que Jesus disse, lança as redes, ele diz mesmo, por causa da tua palavra, farei. E quando teve esta pesca milagrosa, contra toda a arte de pesca, Pedro reconheceu, já tinha sido tocado pela palavra, e agora por este milagre, Pedro intuiu a santidade de Jesus. E perante a santidade de Jesus, ele viu-se como pecador, a ponto de dizer: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus, em atenção ao seu reconhecimento humilde da sua condição, o Senhor faz-lhe uma promessa, um anúncio. Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Portanto, vocês vejam na primeira pesca milagrosa a atitude de Pedro: Senhor, afasta-te, eu não sou uma boa companhia para ti. E na segunda pesca, depois da Páscoa, vejam a atitude de Jesus, de Pedro. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Então, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava nu, e lançou-se às águas. Portanto, já depois da ressurreição, mesmo ele que negou o Senhor, ele tem sede de ir ao encontro do Senhor. Não quer fugir dele, ele quer aproximar-se do Senhor. E vocês reparem, na primeira pesca milagrosa, o Senhor promete: doravante tu serás pescador de homens. E Jesus explica o que é que quer dizer isto: doravante serás pescador de homens. Quando Jesus estava sozinho com os apóstolos em Cesareia de Filipe, diz-nos São Mateus no capítulo 16 o seguinte: Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue
que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós temos aqui no Evangelho o primado papal. Por causa da tua fé e sobre a tua fé, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de, ao longo dos séculos, haver tantos ataques à igreja, mas ela sempre ficará de pé até ao fim do mundo. E o Senhor promete a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E há uma coisa muito curiosa. Esta promessa que o Senhor fez a Pedro está em Mateus 16, 2 capítulos depois, capítulo 18 de São Mateus, fazem uma pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus aproveita esta pergunta para desenvolver alguns temas, até que a certo ponto chegou à correção fraterna. Disse Jesus: se o teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, traz ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, vocês vejam o que no capítulo 16 o Senhor diz a Pedro, diz aqui também aos apóstolos, para mostrar que Pedro, unido ao colégio apostólico, eles têm uma única missão. Tem a missão de santificar e tem a missão de evangelizar. E principalmente na missão de santificar, vemos aqui o poder das chaves da igreja. Só 2 exemplos. Um casal, quando se casa na igreja, o sacerdote confirma o consentimento dos dois e aquele casal fica unido na terra, mas também fica unido no céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Outro exemplo, quando a gente vai se confessar, quando Jesus, através do sacerdote, diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela absolvição desliga as pessoas dos seus pecados na terra e ela também ficará desligada dos seus pecados no céu. Portanto, aqui temos 2 exemplos práticos desta palavra. Portanto, para cumprir a sua missão, tanto Pedro como os demais apóstolos
como os seus sucessores e colaboradores, todos trabalham na mesma missão. E esta colaboração entre Pedro e os seus companheiros, nós vemos quando Jesus diz: lançai as redes. Todos lançaram as redes para o lado certo e apanharam uma grande quantidade de peixes. Vocês vejam, os apóstolos trabalharam toda a noite sem Jesus. Não apanharam nada. Só eles armaram-se da sua arte, da arte de pesca. Não apanharam nada. Quando já era de dia, só pela palavra do Senhor, lançai a rede. Com Jesus, que grande diferença. Trabalhar sem Jesus, trabalhar com Jesus. E voltando à segunda pesca milagrosa, em João 21, olhem como continua a narrativa. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estava longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, e do mesmo modo o peixe. Portanto, vocês vejam, na primeira pesca milagrosa, as redes se rompiam. Na segunda pesca milagrosa, apesar de estar a rede cheia com 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. E por isso, a primeira pesca milagrosa pode representar os tempos antes da ressurreição de Jesus. Os tempos da primeira aliança e o sacerdócio levítico. Tanto a liturgia do Antigo Testamento, com todos os seus sacrifícios, eles não podiam dar ao povo a salvação e a remissão dos pecados. Mas, vejam, a pesca depois da ressurreição representa os novos tempos. Os novos tempos que o Senhor quer dar aos seus apóstolos que já foram ordenados sumos sacerdotes, já foram ordenados bispos da sua igreja, na Quinta-feira Santa. Vemos a eles o Senhor quer dar o alimento fresco. Portanto, vocês vejam, quando chegaram à praia, já viram sobre as brasas peixe. Portanto, já estava ali peixe que não foi pescado agora. Mas não foi este peixe que já estava lá, sobre as brasas, que o Senhor deu a comer aos apóstolos. Portanto, para os apóstolos, o Senhor dá a comer peixe recém-pescado. Vocês sabem muito bem que um peixe congelado
e um peixe acabado de pescar tem outro sabor. É muito diferente. E realmente o Senhor quer dar aos trabalhadores da nova aliança peixes recém-apanhados. E estes peixes recém-apanhados é as graças novas que brotam do mistério da vida, paixão, morte e ressurreição. Portanto, o que era provisório, o peixe que já estava na brasa, o peixe requentado, passou. Agora estamos nos tempos do peixe fresco, que o Senhor quer nos dar a comer. E então vemos aqui, já nesta pesca milagrosa depois da Páscoa, uma representação da igreja. A igreja sobre a igreja que é construída sobre a fé dos apóstolos. E reparem, estes homens que andaram sempre com Jesus, o Senhor constituiu as 12 pedras fundamentais da sua igreja. E é por isso que entre a Ascensão e o domingo de Páscoa havia um lugar vazio e, guiados pelo Espírito Santo, ele foi eleito pelo Senhor Matias para ocupar aquele lugar vazio de Judas. E assim, quando o Espírito Santo veio, o número dos 12 estava completo. E quando o rei Herodes assassinou Santiago, não houve mais nenhuma eleição para substituir Tiago. Por quê? Porque os 12 que andaram sempre com Jesus, desde o batismo de Jordão, até ele ser elevado para o céu, portanto, é estes 12 que são, para o mundo, testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. E é estes 12 que antes o Senhor subir ao céu, confiou-lhes a dupla missão: e de ensinar todas as nações. Está aqui o ministério profético. E batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui o ministério da santificação. Portanto, a estes 12 que o Senhor confiou esta dupla missão. E que eles vão depois passar aos seus sucessores e os seus sucessores aos seus colaboradores, assim até ao fim do mundo. E esta dupla missão de evangelizar e santificar está prefigurada por estas palavras na segunda pesca milagrosa. Jesus disse: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estava longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Disse-lhe Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Aqui, a barca de Pedro, que tinha Pedro e mais 6 apóstolos, eram 7 ao todo, a barca de Pedro que representa a igreja, onde todos estão dentro da barca.
e, seguindo a palavra de Jesus e guiados pelo Espírito Santo, todos lançam a rede para o lado certo. Se a igreja é representada pela barca, a rede representa a ação profética e santificadora do mundo que deve ser salvo. E aqui o mundo é representado pelo lago. E os homens, farei de ti pescadores dos homens, estão representados pelos grandes peixes que são apanhados na rede, mas a rede não se rompe. E são estes que se deixam apanhar pela graça de Deus que estarão à direita do rei no juízo final. E são estes que ouvirão a palavra: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparada desde a criação do mundo. E agora eu gostaria que vocês pensassem, se fixassem a vossa mente, a vossa imaginação, numa rede de pesca. O que é uma rede de pesca? É um conjunto de muitas malhas de corda que estão unidas umas às outras por nós. E estes nós têm que ser muito fortes, têm que estar bem atados. Para quê? Para que a rede não se rompa, para que a rede cumpra a sua missão. E, portanto, estes nós que unem as malhas representam todos os membros do corpo místico de Cristo, que pelo batismo possuem o sacerdócio comum dos fiéis. Portanto, todos os batizados estão unidos a Cristo e participam da missão de Jesus de profeta, sacerdote e rei. Nós todos, pelo batismo, em caso de morte, nós podemos batizar. Por exemplo, uma criança nasceu, mas está em perigo de vida. Nós podemos batizar aquela criança. Mas há três coisas que nós nunca podemos esquecer. Primeiro é o nome. Podemos dar um nome qualquer àquela criança, se a gente não sabe o nome que os pais tinham para aquela criança. Temos que dar sempre um nome. Temos que usar água e temos que usar a fórmula. Por exemplo, João, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ontem, por exemplo, fizeram uma pergunta: Padre Carlos, isso não há água? A criança vai com o nosso batismo de desejo. Mas nós não podemos usar, por exemplo, 7-Up, que tem água, mas não podemos usar 7-Up. Também, a pessoa diz: eu não posso agarrar na minha saliva e batizar. Também não. Também não. Portanto, a coisa importante é o nome, a água e a fórmula do batismo. Portanto, porque somos batizados, em caso de morte, nós podemos batizar a pessoa que não é batizada. Mas, entre o povo de Deus, o Senhor escolhe para o seu serviço pessoas e dá-lhes uma vocação especial. E, dentro do clero, os sacerdotes ou os sacerdotes religiosos
Nós participamos do sacerdócio ministerial de Cristo. E pelo sacramento da ordem, nós estamos aptos a agir na pessoa de Jesus Cristo. E a igreja precisa de todos. O povo precisa do padre e o padre precisa do povo. Portanto, é no conjunto de todos que nós podemos lançar a rede para o lado certo e puxar no lado certo. Mas muitas vezes nas paróquias há pessoas que puxam para um lado, há outras pessoas que puxam por outro. E a pesca se faz, mas faz-se com muito mais dificuldade. E por isso vocês vejam, nós somos, apesar de estarmos enxertados em Cristo, nós somos fracos. A nossa natureza está quebrada, está sujeita ao pecado. E como a nossa conversão, a nossa santificação é tão lenta, damos 2 passos para a frente e um passo para trás. Realmente, até ao fim da nossa vida, nós estamos sempre a recomeçar, a começar de novo, e de novo, e de novo, e estamos sempre assim. Mas é importante nós lembrarmos de outra coisa. Nós não somos os únicos membros da Igreja, Corpo de Cristo. Também os anjos são membros do Corpo de Cristo. Também os anjos chamam a Jesus Cristo meu Senhor. E é interessante que a carta aos Hebreus, ao definir quem são os anjos, diz-nos: eles são espíritos ao serviço de Deus. Portanto, Deus criou os anjos, em primeiro lugar, para si. São dele. Mas ele os envia com uma missão em nosso favor, em favor daqueles que devem herdar a salvação. Por isso, como nossos guardiães, os santos anjos ajudam-nos a cumprir a nossa missão neste mundo. Nós somos um nó na rede da pesca, mas este nó é fortalecido e fortificado pelo nosso anjo da guarda. Sozinhos, o nosso rompe logo, mas se estamos com o anjo, este nó resiste e não se desfaz. E vejam que nesta pesca milagrosa depois da ressurreição, também os anjos estão representados de uma maneira escondida. Aonde? Olhem para o versículo 11 do Evangelho de São João. Simão Pedro puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Se nós agarrarmos no número 153, 1, 5 e 3. Se nós somarmos 1 com 5 dá 6. 6 com 3 dá 9. Portanto, neste número está escondido os 9 coros dos anjos que Deus colocou ao nosso serviço, ao serviço da igreja. E vocês vejam, através desta união de vida com o anjo, quanto mais nós vivermos unidos com o anjo, quanto mais nós convidarmos o anjo a entrar na nossa vida, o que é que acontece? O anjo vai nos transmitindo e vai formando o nosso caráter, transmitindo-nos
as suas virtudes. E nós podemos perguntar quais virtudes? Claro que não posso dizer aqui todas as virtudes, porque os anjos são santos em todos os aspectos. Mas posso enumerar algumas que nós compreendemos melhor. Primeiro, a fidelidade do nosso anjo da guarda a Deus, que é uma fidelidade inabalável. Aconteça, o anjo é fiel. Segundo, a obediência. Lembrem-se que os anjos são representados com duas asas para significar a sua obediência pronta em fazer a vontade de Deus. A humildade no serviço, mesmo que a gente não lhe agradeça e não reconheça o bem que ele nos faz, ele está sempre pronto a servir-nos. A humildade no serviço. Segundo, quarto, o amor incondicional a Deus. E o amor incondicional que ele tem para conosco. Mesmo que a gente o ofenda, mesmo que a gente o esqueça, ele continua a amar-nos sem pôr condições. Outra virtude que é tão importante, o silêncio. Como o anjo espera que a gente se cale para ele falar. Entre nós e o anjo, aquele provérbio, quando um burro fala, o outro abaixa as orelhas, é 100%. Quando a gente fala e está cheio de ruídos, o anjo abaixa as orelhas e espera. Bom, quando tu vais fazer silêncio no teu coração, eu vou-te falar no coração. Portanto, ele espera, escuta-nos, mas quando a gente faz silêncio, como ele nos fala. E outra grande virtude é servir Nossa Senhora. Os santos anjos são os maiores devotos de Nossa Senhora, como sua rainha e senhora. Se nós tivéssemos uma migalhinha do amor que os anjos têm à Nossa Senhora, uau, como a nossa vida seria tão diferente. Estas são então algumas das virtudes que o anjo nos vai transmitindo na medida que nós unimos a ele. Não se esqueçam de outro provérbio que diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. Andas com o teu anjo, através de ti, o anjo vai nos formando com as virtudes que ele tem. E realmente, como é tão importante esta vivência com o anjo. Não é só rezar, anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e dia, já está despachado. Não. Claro que podemos fazer também a oração vocal, mas o que o anjo quer é viver connosco, viver a nossa vida. Ele quer participar dentro da nossa vida. E para terminar a nossa meditação de hoje, eu vos gostaria de propor duas atitudes. A primeira atitude, pelo menos uma vez por dia, lembrem-se de pedir perdão ao anjo da guarda por todas as faltas que temos cometido na presença dele e também as faltas que temos cometido contra ele, principalmente de não o escutarmos e de não lhe obedecermos. Lembrem-se que quando a gente sair deste mundo e apresentarmos a nossa missão ao Senhor, uma das perguntas que o Senhor vai nos fazer é esta: o que é que tu fizeste com o teu anjo da guarda? O que é que tu fizeste com o anjo que eu te dei? Se a gente pensar nisto só naquela altura, já é tarde demais. Portanto, a primeira coisa é esta.
E a segunda coisa que nós podemos fazer é, todos os dias, rezarmos 3 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em ação de graças à Santíssima Trindade, ao Pai por ter criado o nosso anjo da guarda, ao Filho por todas as tarefas que o Filho confiou ao nosso anjo da guarda, e ao Espírito Santo por todos os dons e graças que o Espírito Santo o adornou para que ele cumpra a sua missão. E vamos no nosso coração realmente terminar com este tríplice glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.